Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, verso 1 e 2, nós vamos estar lendo. O verso 1 e 2, tem que prestar atenção. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Na outra tradução, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? Então, nós estamos aprendendo desde o capítulo 21 e 22. A Bíblia diz sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será o futuro de todos os salvos. A cidade que vai descer do céu, de acordo com a Bíblia. Glórias a Deus. O tamanho desta cidade é o tamanho da metade do país do Brasil. Só o tamanho da cidade. Fora as nações e os povos que haverão no céu, fora o tamanho da Nova Jerusalém, porque ela terá 12 portas onde os salvos, os santos, poderão entrar e sair dela. Então é uma cidade gigantesca. Só que se nós analisarmos pelo tamanho dela, criança, por favor, gatinho, se nós analisarmos pelos tamanhos dela, nós podemos perceber que muito mais gente já viveu nesse mundo, né? Então você imagina uma cidade do tamanho da metade um pouco maior que a metade do Brasil, né, mais ou menos 60% do tamanho do Brasil. Você vai, se você for fazer cálculos, você vai ver que não é todas as pessoas que já viveram nesse mundo vão estar lá, né? Porque não iria caber se fosse, porque muita gente já viveu nesse mundo. Só hoje, na nossa geração, o IBGE diz que tem 7 bilhões de pessoas que existem no mundo todo. Então, será muita gente sim que viverá na cidade, que estará salvo, mas a grande maioria vai estar perdido, né, de acordo com o que nós pensamos. E no meio desta cidade, que tem 60% do tamanho do Brasil, o Brasil é um dos maiores países do mundo, vai ter um rio, diz a Bíblia. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Por que rio? Por que água? Nós observamos que no céu não vai ter mar mais. Nós vemos em Apocalipse 21 que o mar já não existe mais. Deixa eu ver o versículo certo. Apocalipse 21 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Então nós aprendemos que o mar não vai existir no novo céu e na nova terra. Por que não? Porque o que separa os continentes hoje é o mar, os oceanos, né? Que separa a América da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, da Antártida. O que faz separação entre os continentes, povos e nações é os oceanos. Só que no novo céu e na nova terra não haverá mais separação, não haverá mais divisão, é um só continente, né? Podemos dizer assim, né? É um só povo, é o povo de Deus. Independentemente se é judeu, se é chinês, se é árabe, se é espanhol, se é brasileiro, se é índio, seja a nacionalidade, a etnia, a cor que for, todos ali serão povo de Deus, serão dirigidos por Deus e pelo Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, não haverá necessidade mais de oceanos para a separação, né? Ou águas salgadas, né? Porque os oceanos são águas salgadas, né? Ou seja, águas que são impróprias para a bebida, para que o ser humano possa tomar. Se você for no mar e tomar água do mar, você morre, porque ela tem muito sal
e tem muitas coisas ali que vão prejudicar o seu organismo. Por isso que tem gente que está no mar e se acabar a água do navio morre. Por quê? Porque não pode tomar água do mar, porque é salgado. Mas em contraste o rio que existe nessa terra, não estou falando nem do rio da água da vida, é o rio de água doce. É o rio de água que é possível o homem beber. Só que o rio que nós temos aqui na terra é um rio somente, né? O do céu ele é chamado de rio da água da vida. O que é isso? Água da vida? Quando eu digo para os irmãos, humanamente falando, nós não temos palavras para descrever qual será a composição dessa água. Será uma água diferente da água que existe nesse planeta, porque a Bíblia diz que é a água da vida. Amém. Água da vida. Assim também como as árvores, os frutos das árvores que existirão lá. Não são como as frutas e as árvores que existem nessa terra, porque lá vai estar a árvore da vida, o rio de água viva. Ou seja, tudo que vai estar na Nova Jerusalém é superior ao que existe nesse planeta. É infinitamente mais belo, mais maravilhoso, mais superior. E esse rio ele é brilhante como um cristal. Não sei se vocês já viram um cristal, é brilhante. Então essas águas são brilhantes, né? E não existe água brilhante no mundo. Pode procurar, você não vai achar. Ah, mas eu olhei para o rio, ele brilhou porque ele refletiu o sol, né? Lá no céu não vai ter sol. Nós já falamos isso aqui no capítulo 21, né? Fizemos ele em 3 partes. E nós vimos que no céu também não haverá sol, nem lua, nem estrelas, porque Deus vai iluminar a cidade. Então aquela água, ela tem brilho próprio. A água da vida, ela tem brilho próprio. Vamos ler aqui o estudo. Dentro da Nova Jerusalém, o anjo mostra a João um rio cristalino, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Trata-se de um rio literal. Rio literal. Ou seja, é um rio que sai do trono de Deus. Essa água sai. Por que ela é diferente? Porque ela sai do trono de Deus e do trono do Cordeiro. É o fluir do Espírito Santo, proporcionando bênçãos e poder espiritual aos santos de Deus. Tem uma música, não sei se os irmãos já ouviram falar, uma música evangélica que fala Além do Rio Azul, né? Interessante porque o céu não é além do Rio Azul, né? Esse hino, embora a letra dele é bonita, só que algumas coisas não são reais. Por quê? Porque este rio, ele não vai estar antes do céu e depois, ele vai estar passando pelo meio da cidade santa. Ou seja, ele não vai ser além. O que eu falo além quer dizer depois. Então, além do Rio Azul, eu vou ver a Nova Jerusalém. Não. O rio de águas brilhantes, de águas vivas, vai passar pelo meio da Nova Jerusalém. O trono está no meio da cidade, é o local onde o rio tem a sua nascente. Daqui flui através das grandes e largas ruas de ouro, cortando a cidade em vários níveis. Ou seja, este rio vai nascer do centro da cidade de Jerusalém, onde vai estar o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E essa água vai correr por todas as partes da cidade, do tamanho de 60% do tamanho do Brasil. Então é algo impressionante. Por quê? Porque se nós olharmos as medidas da cidade, as medidas do muro da cidade, ali não vai ter barraco não. Ali não vai ter casinha igual a nossa não. Ali é só mansão no céu. No céu não vai ter barraco. Só vai ser mansões, de acordo com a Bíblia. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ou seja, há muitas moradas, ou seja, há muito espaço, há muitos locais para todos os salvos. E o interessante é que a altura da cidade, eu estava vendo isso na internet ontem, esqueci de comentar aqui no estudo passado, se não me falha a memória, só a altura da cidade é de 900 quilômetros, eu acho. Era tipo um cubo. Ou seja, ela vai ser uma cidade larga, grande e alta.
Agora não me venha me pedir para mim explicar para você como que vai ser, que eu também nem imagino. A gente só pensa, né, filosofa, mas imaginar como vai ser, se vai ser prédios gigantescos, se vai ser mansões, umas aqui, outras em cima flutuando no céu, literalmente flutuando, porque Deus tem o poder para fazer isso também, né? Não tem? Jesus não subiu flutuando para o céu, e os discípulos ficaram olhando, e ele foi ocultado nas nuvens. Então não sabemos totalmente como vai ser. Mas uma coisa interessante é que é uma cidade, tem praça, tem muro, tem porta, tem casas, tem rio, tem árvore. Ou seja, não é como muitos crentes pensam, que vão chegar no céu e vai ficar só louvando a Deus eternamente sem parar. Não, no céu vai ser uma cidade semelhante a dessa terra. Vai ter afazeres. Só que a diferença é que não vai ter dor, não vai ter pecado, não vai ter diabo, não vai ter morte, não vai ter inimigos. Vai ser só um rei, só um governo, o governo de Deus. Só que lá vai ter tarefas e coisas para todos fazerem. Ezequiel viu um rio milenial que adoçava as margens do Mar Morto. Ezequiel 47. Zacarias 14:8, nós vemos que tem um rio. Ezequiel vê um rio que sai do templo de Deus. E ele vai ir para o Mar Morto. E esse mar, ele vai se tornar doce. As águas dele vão ficar doces. Então nós observamos o quê? Que tudo isso que vai acontecer aqui nessa terra que estou falando, porque o reino milenial é o reino que nós já vimos em Apocalipse 20 e 19, que vai ser o reino de 1000 anos de Cristo na terra. E neste reino haverá um rio também, que vai sair da Jerusalém terrestre, da onde Cristo vai reinar sobre as nações, junto com a igreja, antes de haver o juízo final, e vai adoçar as águas, vai trazer vida a este planeta. Mas na nova terra não haverá nenhum mar. Ou seja, este rio que Ezequiel vê no capítulo 47 não é o mesmo de Apocalipse 22. Tem gente que fala que é o mesmo, né? Por causa das semelhanças. Mas no céu não vai haver mar. E Ezequiel 47 diz que este rio, ele vai adoçar as águas do Mar Morto. Então, este rio se refere à época, né, de 1000 anos que Cristo vai reinar na terra. Então é isso que os testemunhos de Jeová fazem confusão. Quando eles dizem que o céu vai ser aqui, eles não estão 100% errados, né? Porque o erro deles é interpretar o reino de 1000 anos como se fosse a Nova Jerusalém. Eles não separam a Nova Jerusalém, que vai estar no novo céu e na nova terra, do reino de 1000 anos, que são coisas diferentes. O Apocalipse já separa. Então, no começo da minha conversão, quando eu já li o livro de Apocalipse, eu já vi que era diferente. Porque está claro, fala de um reino de 1000 anos, depois fala que Satanás vai ser solto, julgado, vai haver o juízo do touro branco e vai começar o novo céu e a nova terra. Está claro isso. É impossível a pessoa, o mais leigo ler, se ele ler a primeira vez, ele vai observar isso. Só que o que acontece? Os testemunhos de Jeová, eles não têm essa interpretação. A mesma coisa dos 144 mil, que está em Apocalipse também. Onde eles falam que é só 144 mil que vão para o céu. Não sei se o pastor já ouviu isso. Se você ler no mesmo capítulo, está falando que depois dos 144 mil, que são das tribos de Judá, ou seja, não é brasileiro, não é americano, mas são israelitas de sangue, descendentes de sangue dos povos antigos hebreus, ou do povo da nação de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver que vai ter uma grande multidão depois. Então, só basta analisar a Escritura. O rio é um lembrete aos habitantes da cidade que eles ainda dependem de Deus e do Cordeiro, de que Jesus é a fonte da vida. E ainda existiremos por toda a eternidade. Jesus compara a nossa posição aos galhos da videira. Teremos vida se o rio fluir continuamente em nós. A árvore da vida, fala da árvore da vida também nesse versículo 1 e 2 que nós lemos. Logo eu vou falar sobre ela. A árvore da vida tem um significado semelhante. Embora venhamos a ter corpos imortais e incorruptíveis, jamais terão vida em si mesmos. Tudo que temos ou venhamos a ter, recebemos dele.
A árvore é provavelmente um substantivo coletivo, pois haverá árvores de ambos os lados do rio. As folhas das árvores são usadas para curar as nações, devido ao fato de Apocalipse 21:4 excluir a ideia de enfermidade, dor e morte na Nova Jerusalém. Parece que aí não haverá necessidade de qualquer terapia. A palavra cura, portanto, tem o sentido de saúde. As folhas da árvore indicam que não haverá nada na nova criação que traga fraqueza ou enfermidade, física ou espiritual. Elas também nos lembram de que sempre seremos dependentes da provisão de Deus para a plenitude da vida, saúde, força e alegria. O que é a árvore da vida? A árvore da vida, ela existia nessa terra. Por que eu digo que não existe mais? Porque com o dilúvio destruiu tudo, né? Ele destruiu tudo, começando novamente renovando a terra, né? Podemos dizer assim, né? Renovando a terra. Só que na árvore da vida, quando Adão e Eva foram criados, eles podiam comer dessa árvore. Por isso que eles tinham vida eterna. Era para eles terem vida eterna. Só que o que Deus disse para eles? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão tocar nem comer. O que aconteceu? Adão e Eva comeram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tiveram conhecimento do bem e do mal. E depois disso, Deus baniu eles do paraíso. Então eles não puderam mais comer da árvore da vida. Não puderam mais ter a vida eterna. Por isso que então eles morreram. Então no céu novamente a árvore da vida vai ser restaurada. Aleluia. Na cidade santa. As crianças, vai embora ou vai ficar aí? Vou conversar, vai mais para lá, para não atrapalhar. Então a árvore da vida, ela mostra para nós a importância desse novo céu e nova terra, porque os crentes que vão estar lá, os salvos que vão estar lá, na Nova Jerusalém, eles ainda continuarão dependentes de Deus. Por isso que tem o rio da água da vida e a árvore da vida. Por quê? Porque mesmo a gente estando no céu, tendo vida, tendo a vida eterna não vem de nós mesmos. A vida eterna, ela vem de Deus. Ela vem de Cristo. E nós, estando lá, seremos totalmente dependentes do Senhor, dependentes de Cristo para a vida eterna. Vamos ao versículo 3. Quieto. Viu? Quieto. Ou se fica quieto, vai embora. Hoje é estudo bíblico. Apocalipse 22:3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Nunca mais haverá maldição. Todos nós morremos. Por que morremos? Porque há uma maldição sobre nós. Qual é a maldição? O pecado. Por isso que morremos, porque o preço do pecado é a morte. Mas não existe só essa maldição, existem várias maldições, vários tipos de maldições. Só que no céu não haverá mais maldição. Vemos novamente que na Nova Jerusalém não haverá mais maldição, nem doenças ou enfermidades. Isto prova que a maldição do julgamento de Adão e Eva será completamente removido. O trabalho executado no jardim do Éden era inicialmente uma alegria, mas em consequência de seu pecado, Adão foi amaldiçoado com um trabalho árduo e extenuante. Hoje, a maior parte do trabalho traz apenas desapontamento, frustração e cansaço. Então isso é muito importante, irmãos, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para ele que com o suor do rosto dele ele comeria o seu pão. A partir de então, todos os trabalhos que o homem faz, por mais que seja o que eles gostam de fazer,
sempre vai trazer para o homem desapontamento, frustração e cansaço. Pode ser o trabalho que você mais gosta de fazer, pode ser o seu sonho, mas o final sempre vai ser esse. O nosso irmão Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele vai dizer que tudo é vaidade, inclusive o nosso trabalho na terra. Ou seja, tudo não passa de ilusão, de vaidade. Só que o trabalho que será feito no novo céu, na nova terra, onde os servos de Deus, os santos servirão a Deus e a Cristo eternamente, já não será mais dessa maneira. Será algo alegre, prazeroso, eterno e sem nenhuma fadiga ou canseira. Hoje a maior parte do trabalho traz apenas desapontamento, frustração e cansaço. Mas a Nova Jerusalém alegrar-nos-emos por estar na presença de Deus e do Cordeiro por servi-lo continuamente. O servir ao Senhor tem um significado especial no ato da adoração. Seremos reis, sacerdotes e ministros, fazendo-lhe tudo em espírito de devoção. Salomão teve um vislumbre do que isto significa, ao reconhecer que nenhum templo terrestre comportaria a manifestação plena da glória de Deus, visto que até os céus dos céus não podem conter. Segundo a Crônicas 2, capítulo 2, versículo 6, Salomão vai orar, e ele diz que nem o templo que ele construiu, e nem mesmo o céu dos céus podem conter a presença de Deus. Ou seja, nada feito pela mão do homem pode conter a presença de Deus, porque Deus não habita, irmãos, em templo feito pela mão do homem. Isso foi o que Estevão disse para os fariseus da sua época, e os fariseus ficaram tão enraivecidos que o apedrejaram por conta disso. Mas é a grande verdade. Nós vemos aí líderes evangélicos construindo grandes templos, grandes construções. Só que isso é para enganar o homem, para iludir o homem, porque Deus jamais pode ser enganado ou iludido. Isaías viu a mesma coisa, como também Estevão e Paulo. Então é o que eu já disse. Podemos ter igualmente uma antecipação desta glória através do Espírito Santo. Alguns supõem que passaremos o tempo todo tocando harpas, mas este é apenas um dos aspectos da vida que Deus nos tem reservado. Ele tem muito mais para nós. Haverá sempre coisas novas e maravilhosas para executarmos por toda a eternidade. É o novo céu e uma nova terra. Quantas coisas existem nessa terra pecaminosa? Coisas boas para nós fazermos, não existe? Estou falando de coisas ruins, coisas boas. Agora imaginemos no novo céu e na nova terra. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas gloriosas terá os santos para fazer. Ou seja, será muitas coisas, sempre haverá coisas novas. Não estaremos para sempre tocando harpas no céu, porque essa é uma função dos anjos. Tem anjos do céu que 24 horas eles louvam a Deus. Eu falo 24 horas, mas no céu não tem hora, né? Aqui na terra tem 24 horas, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Mas eu falo assim nessa linguagem para vocês entenderem. Mas os santos não vão ficar 24 horas só tocando harpa, ou trombeta, ou seja lá qual instrumento que existir lá, também não sei, né? Estou falando aqui só para nós entendermos. Haverá muito mais coisas para ser executadas no céu. Se você vai ter casa lá, não vai? O que você vai fazer na sua casa lá? Eu não sei. O que vai ter lá? Se vai ter fogão, se vai ser igual aqui, geladeira, cama, não sei, porque não vai dormir, né? Não vai ter noite e nem vai se cansar o corpo. Vai ser um corpo de glória. Então, é só para você imaginar. Por quê, irmãos? Porque a gente, muitas das vezes a gente usa a nossa mente só para imaginar coisas terrenas, né? E a Bíblia diz o quê? Pensai, imaginai, pensai nas coisas lá de cima, não fala? Para você pensar, para você imaginar, para você usar essa mente. Deus te criou, Deus te deu uma mente para você imaginar, refletir, pensar nas grandes coisas que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o amam, né? Paulo diz que são aquilo que os olhos não ouviram, os ouvidos não ouviram, mas nem chegou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então isso é maravilhoso e glorioso. Versículo de número 4 agora.
Apocalipse 22, 4. Aleluia. Eles verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome, e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, no versículo 3, só para você entender, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Dentre todas as bênçãos que haverá no céu, eu falo para os irmãos com 100% de exatidão que essa vai ser a melhor de todas. Porque se você está no céu, mas não for te possibilitado contemplar Deus, nem a sua face, ainda assim será um céu incompleto, né? O céu só será completo se Deus estiver lá, se Cristo estiver lá. No céu só terá verdadeira alegria, verdadeiro gozo, se nós comungarmos com Ele, contemplarmos a sua face. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui interessante, mas os irmãos vão pensar e vão refletir. Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o maior profeta que andou nesse planeta, fora Jesus Cristo, né? Que não é somente profeta, mas é o Filho de Deus. E Moisés não viu a face de Deus, Deus não deixou. Pode ler lá. Deus passou com toda a sua bondade por Moisés, tampando os olhos dele. Ele viu só, viu ainda não perfeitamente as costas do Senhor, as costas. Só que no céu, não somente Moisés, mas todos que estiverem lá, que forem salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, vão contemplar a face de Deus Pai e de Deus Filho. Vou contemplar a face, o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus. Ah, mas o que é isso, o verdadeiro nome de Deus? O nome de Deus, agora não sei qual é. A Bíblia diz que você vai ter um novo nome. A Bíblia fala isso lá em Apocalipse, no capítulo 2, que aos vencedores eu darei uma pedrinha branca e um novo nome que ninguém sabe, a não ser aquele que recebeu. Então você vai ter um novo nome também. Agora, Deus vai revelar seu santo nome para os salvos. O nome do Senhor. Qual é? Deus, Jeová, Yahvé, Senhor, não sabemos, né? Esse é o nome que nós falamos na língua portuguesa, né? Mas o nome de Deus na língua celestial, na língua original, na língua verdadeira, vai ser revelado para nós. Contemplaremos a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então você verá Deus face a face e vai ficar vivo para contar a história, né? E vai conseguir ficar vivo. Por que você vai conseguir ficar vivo? Por que na terra ninguém consegue ficar vivo? E por que no céu eles vão ver e vão ficar vivos? Vou te explicar o porquê agora. Porque na terra temos pecado ainda. Por mais que você vá na igreja, você pode orar, jejuar, não interessa. Você continua tendo pecado. O pecado está dentro de nós, diz a Bíblia. Então, é impossível, Deus disse, que o mortal veja a Deus e permaneça vivo. Agora, por que no céu vão ver e vão continuar vivos? Porque lá no céu já não são mais mortais, são imortais. No céu já não são pecadores mais, são santos. Ou seja, o pecado já não domina mais eles. Eles têm santidade total, não tem nenhum desejo, nenhuma vontade, nenhum pensamento pecaminoso. Tudo é santidade. Ou seja, Deus removeu totalmente o pecado da pessoa, do salvo. Removeu totalmente. Então, ele vai estar num corpo de glória, imortal, semelhante ao de Cristo. Então, ele vai ter essas condições para contemplar a glória, o fulgor, a luz, a santidade de Deus e continuar de pé. Ele vai conseguir isso. Porque na terra nós vemos algumas manifestações da glória de Deus, tanto no tabernáculo como no templo, quando a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, descia, ninguém conseguia entrar para dentro do templo. E se entrasse era morto. Por quê? Porque Deus é santo.
Só que no céu, os santos vão conseguir contemplar a face de Deus. Sim, contemplaremos a face do Cordeiro. No Antigo Testamento foi dito a Moisés que ninguém podia ver Deus e viver. Neste presente século, nossa adoração sobre as limitações do corpo físico. Mesmo assim, o Espírito Santo revela-nos Cristo e seu amor para conosco. No céu, porém, nossa adoração será ilimitada, cheia de alegria. Veremos a face do Senhor. Experimentaremos o impacto total de sua glória. A escuridão não esconderá sua face de nós. As nuvens jamais obscurirão a glória. Seremos dele para sempre. Não haverá alegria ou bênção maior do que estar entre os puros de coração, que verão a glória divina. Lembra-se da bem-aventurança? Mateus capítulo 5, versículo 8. O que Jesus diz lá? Bem-aventurado os puros, ou outras traduções diz os limpos, né? Porque verão a Deus. Verão a Deus. Então, aqui plenamente, Apocalipse 22, 3, essa promessa será cumprida, né? Eles verão a Deus. Verão o Senhor da glória. O seu nome estará em suas frontes. A expressão mostra que os crentes pertencerão a Ele para sempre. Mostra também que seremos como Ele, com a plenitude da imagem de Deus, restaurada em nós. Esta imagem expressa em justiça e santidade. Então ali você será totalmente a imagem e a perfeição de Deus. Será, não vou falar heresia aqui, mas será como se fosse deuses. Estará diante do eterno Deus como filho de Deus, né? Se nós víssemos, se nós conseguíssemos ver, né, como seria o nosso corpo, o nosso estado lá no céu, nós acharíamos que nós éramos deuses, né? Tamanha glória que vai ser, né? É claro que não somos deuses, seremos filhos de Deus, mas tamanha vai ser a glória, o poder, o brilho do fulgor de Deus que vai estar sobre os salvos. A imagem de Deus na humanidade pode ser tanto física como espiritual. Contudo, Deuteronômio 4,15 deixa claro que Deus não tem uma forma para que se possa definir a imagem. Todavia, a Bíblia deixa claro que precisamos de um corpo para que a nossa natureza tenha plena expressão. Como Cristo é também Deus e possui corpo, desde a encarnação poderemos contemplar a glória por toda a eternidade. Apocalipse 22, 5 agora. Quer? 22 e 5. 22, 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Olha que interessante. Não haverá mais noite no céu. Não haverá mais noite, mais escuridão, mais trevas. Por que não haverá mais noite? Porque ninguém vai precisar dormir mais, né? A noite literalmente serve para isso, né? Para a gente dormir, né? Que o nosso corpo cansa, se fadiga. Por isso serve a noite. E o dia de 24 horas. Lá no céu não vai haver horas mais como existe aqui na terra. Não haverá noite, não haverá sol. Não haverá mais. Por que não haverá mais? Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão por todo o sempre. O sol é a estrela que ilumina o nosso dia. Correto? E foi Deus que criou. Só que se você estudar e analisar, existem milhões e bilhões de estrelas em toda a galáxia e universo. E eu estava vendo um dia desse na internet uma estrela que é 1000 vezes maior do que o Sol. O tamanho dela. 1000 vezes maior do que o Sol. E tem outras estrelas que são centenas de vezes maiores do que o Sol. E o Sol é milhões de vezes maior que a Terra. Só para você ter uma noção. E todas essas luzes, quem criou foi Deus. Por isso que ele é chamado Pai das Luzes. Pode ler a Bíblia
1 João, Paulo também vai dizer que nosso Deus é chamado de Pai das luzes, porque Ele é o Criador da luz. A primeira criação dele não foi a terra nem o homem, foi a luz. Gênesis capítulo 1, verso 1, verso 2, você vai ver, disse Deus, haja luz. Ou seja, a luz existe antes de existir estrelas. E isso até a ciência comprovou já. Porque até então a ciência acreditava que existia luz por causa do sol e das estrelas. Mas a luz já existe antes de existir estrelas, que são portadoras de luz, né? São luzeiros, chamados de luzeiros. Deus vai criar estrelas, o sol, a lua, depois, acho que foi no quarto dia, se me falha a memória, da criação. Agora você imagina, no céu, a luz da cidade é a luz do próprio Deus, do próprio Criador. É a luz que vai sair do trono dele, de glória, que vai iluminar todo o novo céus e toda a nova terra. Se você que é humano, eu, não conseguimos contemplar a face do sol no seu calor do meio-dia, consegue contemplar? Tem que abaixar a cabecinha, não tem? Não fazer reverência porque ela adoramos do sol, né? Eu falo brincando, você fazer reverência e não conseguir encarar o sol face a face, porque a luz dele é forte e nossos olhos não conseguem suportar. Agora imagine a luz do Criador do sol, o calor, a energia, a luz que vem do Criador do sol, vai iluminar literalmente toda a cidade, não haverá nenhuma escuridão, nenhumas trevas, porque vai ser a luz de Deus, a luz do Senhor que vai iluminar. A Bíblia novamente enfatiza que lá não haverá noite, não haverá necessidade também de luz de candeia, literalmente lâmpada, nem sol, isto é, não haverá necessidade de luz artificial ou natural. Deus será a fonte de toda a luz. Então lá nas mansões celestiais não vai ter energia elétrica com lâmpadas, né? Não vai. A luz de Deus vai estar em tudo, vai iluminar tudo. Nada vai estar em escuridão, porque a luz de Deus irá iluminar a cidade. Há relatos de pessoas que quase morreram. O que é quase morreram? Pessoas que acabam morrendo, mas por Deus e pela ajuda dos aparelhos de medicina, eles dão aquele choque, né? E algumas voltam à vida, conseguem voltar à vida. E muitas delas relatam experiências semelhantes, que morreram e viram como se fosse um túnel, e lá no finalzinho do túnel, uma grande luz, que chamava eles para ir lá. Se elas iam para lá, para os céus, ou não, aí não sabemos, né? Se é verdade ou não, também não sabemos, mas é muito interessante isso, porque talvez elas estavam vendo ali a luz do trono de Deus, né? A luz do Senhor, né? Não sabemos. Então, existem várias explicações. Versículo 6 e 7, para nós terminarmos hoje. Amanhã nós continuamos na segunda parte. Versículos 6 e 7. E disse-lhe, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto veio, ou que cedo veio. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, mais uma vez, há uma bem-aventurança, meus irmãos. Apocalipse 1,3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras deste livro. No começo do livro, né? Agora no final do livro de novo. No versículo 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né? Então, incrivelmente, na Bíblia tem 66 livros. E o Apocalipse é o único livro que começa e termina com uma bem-aventurança para aqueles que estão lendo, ouvindo, estudando, observando e guardando, e pensando, e refletindo, e praticando as palavras desta profecia. É o único livro que fala no começo e no fim. É muito interessante isso. E
Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, essas palavras que eu estou falando para vocês não são palavras do Roberto, não são palavras de uma igreja evangélica, não são palavras de uma comunidade religiosa, não são palavras de um homem, são palavras de Deus, são palavras fiéis e verdadeiras. Por quê? Não é falsas, não são mentiras, não são coisas infiéis, são coisas que o Deus fiel prometeu aos fiéis, são coisas verdadeiras. Não é porque nós não estamos vendo com os olhos que não significa que existe. Você vê o ar? Alguém aqui vê o ar? Você respira o ar, não respira? Ele existe. Você vê as moléculas da água, H2O? Você não vê. Você toma, mas não vê as moléculas. Você precisa de microscópio para ver. Você vê as células do seu corpo, o vírus? Sim. Não vê. Tem que ter microscópio para conseguir ver essas coisas pequenininhas. A olho nu você não enxerga, mas não significa que elas não existam. Né? Então muita gente não acredita hoje, porque eu digo, muita gente hoje nessa terra não acredita no céu e não acredita no inferno. Não acredita que haverá punição e também não acredita que haverá salvação. Para muita gente o inferno é aqui na terra e o céu é aqui na terra. Para muitas religiões. Para muita gente é assim. Só que a Bíblia não fala dessa maneira. A Bíblia fala que há o céu e há o inferno. Há um caminho que leva a Deus e um caminho que leva à condenação. Há um caminho largo. E a Bíblia diz que o caminho da salvação é Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nossa, mas já faz 2000 anos. Muita gente pensa, como que Deus vai falar que é em breve? Para Deus só faz 2 dias. Para você pode fazer 1 milhão de anos, mas o tempo de Deus não é nada. Ele é um ser eterno. Para Deus, 1000 anos não passa de uma sombra que já foi. Até porque no passado, se você ler lá em Gênesis, antes do dilúvio, 1000 anos era a idade que os homens quase viviam. Noé viveu 930 anos, Matusalém 967 anos, 969 anos. Então, é uma idade normal. Para nós pode ser muito tempo, para Deus não passa de nada. Então essas coisas em breve vão acontecer, ou seja, em breve todos nós que estamos aqui vamos estar lá no cemitério. E essas coisas vão se cumprir na nossa vida. Ou a Nova Jerusalém, ou o lago de fogo e enxofre. Vai acontecer em breve. Com o versículo 6 começa o segmento conclusivo de Apocalipse. A esperança, as promessas de alegrias e comunhão na Nova Jerusalém, dada aos santos, são fiéis e verdadeiras, absolutamente certas. As promessas são confirmadas a João por um mensageiro angélico, da parte do Senhor Deus dos profetas, isto é, do autor e fonte das verdadeiras revelações e profecias. Incluem estas profecias referentes à primeira e à segunda vinda de Cristo, e as demais coisas futuras, brevemente todas elas serão cumpridas. Ensina alguns intérpretes que o anúncio de Jesus dando conta que ele breve virá, significa que o Senhor virá de maneira inesperada. Entretanto, a palavra grega tem o sentido de pouco tempo. Devemos entender, pois, à luz de 2 Pedro 3, versículo 8 e 9, ele não está retardando a sua vinda, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. Já vou explicar. Em 2 Pedro 3, 8 e 9, diz assim, que muita gente vai duvidar da vinda do Senhor por causa da demora, né? Aí Pedro vai responder o porquê, aparentemente, né, eu falo assim, entre aspas, da demora de Deus. Porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quer que as pessoas se arrependam. Ele é longânimo. Por isso que está demorando, aparentemente. Né? Porque Deus está esperando, está tendo paciência, longanimidade, para ver as pessoas que vão se arrepender nessa terra e ser salvos. Ou seja, Deus está dando tempo para o homem. Vivamos por conseguinte em prontidão, pois a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Romanos 13, 11.
Temos em mente que as estações e os tempos estão sob o controle do Pai. Atos 1:7. Em Atos 1:7 diz que os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quando o Senhor vai voltar? Quando vai se manifestar o reino de Deus? Jesus falou assim para eles: olha, não vou dizer para vocês quando, porque não vos compete saber os dias e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu decreto. Mas que vocês fiquem em Jerusalém e vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então ele não respondeu. Então pode perguntar o quanto quiser. Jesus está dizendo para nós, como disse para os discípulos: vocês não saberão o dia nem a hora, porque tudo está na mão do Pai, e na hora certa, no momento certo, irá acontecer, de acordo com a sua soberania. É igual a gente fala, Jesus tem resposta para tudo, né? E ele tem mesmo, mas talvez não é o que a gente quer ouvir, né? Mas ele tem. Essa foi para os discípulos, eles queriam ouvir uma coisa, acabaram ouvindo outra. Quanta gente a gente vai na igreja quer ouvir uma coisa e acaba ouvindo outra, né? Quantas gente? Por quê? Porque Deus quer, talvez não quer falar o que você quer ouvir. Somos capacitados pelo poder do Espírito a realizar a tarefa da grande comissão. O Espírito Santo acha sempre pronto a outorgar-nos os dons à edificação da igreja. Ocupemos-nos dos assuntos do Pai até que Ele venha. Quando Jesus vier, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. O Apocalipse começa com uma bênção àqueles que leem em alta voz, e aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então é uma bênção. Se você puder ler em alta voz na sua casa o Apocalipse, é uma bênção, né? Porque a palavra grega usada para ler é anagoiskor. Não falo muito bem isso, mas significa aquele que lê em voz alta. Ou seja, aquele que lê e medita na santa e maravilhosa palavra de Deus. Então, quando você tiver fôlego, vida, use a sua mente, não só para pensar em dinheiro, não só para pensar em sonhos materiais, em sonhos terrenos, mas use um pouco sua mente, se possível, para pensar nas coisas de Deus, nas coisas do céu, porque elas sim valem a pena. Amém?